Muito bem, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui com o Tá Topado Podcast e continuando essa série, a série que celebra a cultura lagedense. Lembrando que este programa tem um incentivo da Lei Paulo Gustavo, né? Ministério da Cultura do Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer da cidade de Lagedo, também Prefeitura de Lagedo. E com muita alegria eu vou conversar com uma pessoa que não precisa de muitas apresentações para quem é de Lagedo e região do teatro, mas se você não é habituado à cena do teatro, eu acho que é interessante a gente fazer essa apresentação. O nome dele é Antônio Marcos Silva, mais conhecido da Silva, mais conhecido como Antônio Marcos, né? Antônio Marcos. Do teatro. O Antônio do teatro. Antônio do teatro, que é o mais conhecido por todos. Exato. Antônio do teatro se a gente fosse fazer um Wikipédia, né, você fosse colocar lá, vai colocar lá os caracteres. Quem seria Antônio do teatro? Maria, autodescrição, Uma autodescrição. Complicado dizer, né? Falar de você mesmo é terrível. Porque você esquece. Eu mesmo sou... Meu juízo não é muito bom. Todo artista acho que é assim. Mas Antônio Marcos Teatro é desde os anos 90, né? Que eu venho nessa pegada. Acho que, na verdade, desde sempre, né? Sempre eu não me conheço como outro artista, outra área de arte, a não ser teatro. Mas, assim, a minha trajetória acho que começou nos anos 90 através de Julierme, né? Julierme que veio trazer para cá um grande evento que foi o Festscat na época. E assistindo às peças veio trazer aquela vontade de voltar para a cena, que eu já fazia nas escolas, dirigia de uma forma bem louca, atuava também, sem ter um tino profissional. Mas com o Julierme, não. O Julierme suscitou em mim o desejo de fazer teatro de uma forma mais profissional. Em 2003, se eu não me engano, quando começaram o circuito pernambucano de artes cênicas no governo de Jarbas, que trouxe para Pernambuco, para o interior, essa grande proposta de profissionalização da arte. Aí eu fiz algumas modalidades, interpretação, montagem teatral, cenografia. E depois disso aí veio a questão da Paixão de Cristo, né? Inclusive, José Pimentel dizia, todas as cidades que a gente vai, a gente encontra com o Cristo. Com Cristo. E o próprio Pimentel, na época, né, fazia o personagem do Cristo, que foi o primeiro Cristo de Fazenda Nova. O Pimentel, que vale salientar, José Pimentel, que né? é o primeiro Cristo da Fazenda Nova, Fazenda Nova. que fez muitos anos o Cristo também lá no Arruda, né? No Arruda, exatamente. Só não morreu fazendo o Cristo porque foi impedido pelo médico, né? Ele afastou ele, que ele estava doente, e disse a ele, não, você não pode mais fazer, enfim. Mas daí, então, eu comecei a fazer o personagem do Cristo, fiz 8 anos. Depois fui fazer teatro em Caruaru, no Sesc. Passei 2 anos de formação lá no Sesc. E não parei mais, né? Deixa eu voltar só um pouquinho ainda. Você conta que o Júlio Hermes, e a gente vai daqui a pouco falar só mais um pouquinho, o Júlio Hermes foi assim, ali o camarada que te conduziu para uma profissionalização. Mas antes do Júlio Hermes, você já na escola, como foi esse seu contato com o teatro? Foi que te inspirou ali? A partir de quê? Da arte, né? Eu sempre fiz desenho livre, né? Desenho. Fazia caricaturas, qualquer desenho eu fazia. Trabalhei muito com isso. Ou vivi muito fazendo isso. E como as professoras via fazendo esses Então, no desenhos... momento de aula vaga, você era aquele aluno ali que ficava desenhando no caderno, naquele caderno Não só clássico nas horas, todas as horas. todas as horas. Na aula mesmo, às vezes eu pegava... Que eu sempre tive essa facilidade de explicar desenhando. Eu consigo fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa, mas eu tenho que desenhar para que eu consiga explicar melhor, né? O que eu estou fazendo, o que eu vou fazer. E a partir daí as professoras viram esse meu lado artístico e disseram, Antônio, tu não queria fazer não essa peça não com os meninos? Aí eu disse, eu sei fazer, professora. Isso com quantos anos? Ô, Francisco, tu lasca tudo agora. Não, a série. Menino, faz tanto tempo que eu não sei não. Tu é louco, Prazer isso. Mas ali Olha, na infância. na minha juventude, vamos dizer assim, adolescência, né? Adolescência. Aí comecei fazendo alguns esquetes, montando da minha maneira, né? Da forma que eu entendia.
E daí, pronto. Aí ganhei gosto para a interpretação. Eu sempre gostei muito de fazer as pessoas rir, né? E como eu era muito da parte da comédia, fazendo as pessoas rir, aí pronto. Aí comecei a fazer alguns sketches engraçados, e as pessoas riam, e eu me... Esquece para a turma que tá acompanhando, aqueles textos menores. Os textos São menores. reduzidos, né? São reduzidos. São textos de 8 minutos, 10 minutos. Mas aí, para a gente até fazer uma conexão, de fato, que essa história é do teatro aqui na Sala da Agenda. Então, para as professoras lhe incentivar, para você fazer essas esquetes, então existia já uma movimentação do teatro. Já, Uma movimentação do teatro aqui em Lajedo. exato. Eu lembro que as primeiras peças de teatro que eu assisti aqui foi do Theo, né? Não era nem o Theo, que eu não sou da época do Theo, minto. Mas nas escolas mesmo. Tinha um movimento, que tinha um grupo de teatro que montava alguns esquetes, inclusive A Paixão de Cristo. Eles montavam e apresentavam nas escolas, que era um texto fragmentado, né? Que eles cortavam a cena para mudar de cenário, essas coisas. E assistia nas escolas. E assim, acho que quando você tem o desejo, ou tem a arte dentro de você, isso que você assiste, lhe traz esse desejo, né? De também fazer. Então, suscitou, através desses esquetes que eu assistia com o pessoal, esse desejo também de me tornar ator, de fazer, né? Entre essa sua fala aí, quer dizer, as escolas tinha essa efervescência, né? A gente quando conversa eu gosto de conversar e ouvir muitas histórias aqui de Lajedo, o pessoal sempre conta diversos fatos que hoje, para quem é da atualidade, não imagina que já existiu aqui em Lajedo, né? Como, por exemplo, essa questão de cinema, né? Que tinha aqui em Lajedo, né? O carnaval, que a turma fala muito do carnaval. E veja, desde o início da história do Lajedo é uma cidade que já tinha esse olhar, né, para a arte. Exatamente. Quando eu comecei a rodar as outras cidades, fazendo festivais através do Grupo Sena, né, com o Grupo Sena, é que eu vim perceber o quanto Lajedo ele é rico em arte, né? E foi referência para muitas outras cidades. Muita, Nossa Senhora. Lajedo já se tornou roda de conversa em movimento no Sesc de Garanhuns. Teve alguns movimentos lá, de alguns festivais que teve lá, que Lajedo era referência. Então se tornou referência e roda de conversa. Como é que Lajedo, uma cidade de Lajedo tão pequenininha, né, entre aspas, que não é tão assim, Nós somos a capital do mundo. consegue manter um grupo de teatro, que esse grupo de teatro tem rodado todas as cidades de Pernambuco, levando teatro. Teve até uma vez que a gente estava se apresentando aqui, que uma pessoa que morava em Recife há muito tempo dizia: como é que Lajedo tem dessas coisas aqui? Como é que tem? Claro que tem. Claro. E por que não teria? É interessante a visão que as pessoas têm, porque Os a cidade estereótipos, né? porque uma cidade de interior não tem capacidade de ter, né? E assim, um teatro de qualidade, diga-se de passagem, né? Antônio, só para a gente trazer assim uma fonte, eu estava olhando, inclusive, para fazer a referência, né? O Paulo Henrique, que é o Paulo Henrique Dias, que sempre escreveu algo sobre Lajedo, tem alguns livros. E aí, para a gente fazer esse bate-papo, eu estava observando aqui um fragmento do texto dele, Lajedo, Meu Pedaço de Chão, que trata sobre o início do teatro em Lajedo. Então, segundo aqui, consta que desde 1958 já era realizado teatro em Lajedo com um grupo teatral denominado Teatro Amadorista de Lajedo. Era o TAL. Aí depois veio o TEL, que é o Teatro Estudantil de Lajedo, que, segundo registrado aqui, inclusive você pode acompanhar lá na página 152, vem falando inúmeras encenações que foram realizadas, né? No ginásio Dom Expedito Lopes, que é o atual Padre Antônio Barbosa. E aí tem várias pessoas aqui, professora Marlene Cosme é citada, Maria José Ferreira, em 73, que iniciou aí o TEL, e que encenaram A Viola do Diabo, A Ressurreição de Lázaro, O Enforcamento de Judas, O Oráculo, A Paixão de Cristo, né? Como você citou, e que também, eu não sei se é da sua infância, eu queria que você me contasse um pouco dessa experiência, se você participava você ficou rindo agora. Ou da sua adolescência, porque também conta que tinha muitas apresentações ali no Diversional
né? No diversional e no... Tu acaba comigo. Acaba Porque destruindo. de 58 eu nem Não, nascido era. mas é 70. 70 Não, não, não. Mas a experiência só é mais nas escolas mesmo, que você Ó, viu. minha história de teatro, ela começa nos anos 90, né? 90. Bem depois de Bem 50. depois disso. Mas Mas assim, eu pude acompanhar algumas as histórias sobre esses histórias, períodos. né? Não, infelizmente, não pude acompanhar. Mas assim, uma coisa bem presente que tinha em Lagedo, hoje não é tão forte, era na Semana do Folclore, né? A Deus Santo trazia um movimento muito massa no colégio normal. Eu assisti muita coisa boa lá durante esse período. Eu não sei datar porque minha memória ela não consegue fixar datas, né? Às vezes eu esqueço até do meu aniversário, pra você ter ideia. Quanto mais datas, eu sou terrível nessa parte. Então, mas eu lembro do movimento, era muito bom. Era muita gente, participava muita gente, a galera gostava muito. E era a Deilson quem apresentava. Não sei se era projeto dele, se foi um projeto dele, mas era muito bom. Muito bom mesmo. Então vamos lá. E aí você começa na escola e você diz que tem a figura do Juliem. Juliem já era um diretor de teatro, vamos dizer, de renome aí na Já região. na região. Já. E ele vem fazer um trabalho aqui na Gelo. Ele veio montar. Eu acredito, eu não faço parte desse grupo, mas ele veio montar alguns esquetes aqui, criou um movimento chamado Fez Esquete, trouxe a proposta, foi aprovada e teve essa participação como colaborador do diretor Décio, né? Que cedeu à escola para eles prepararem material, coisa e tal. Eu não sou. Era Rodrigo que ia falar, porque ele fez parte desse movimento, né? Que era a trupe amigo da arte. Sim, Não sei se você lembra. lembro. O Grupo Cena veio depois da trupe. Então a trupe Amigo da Artes era ali aquela que tinha sempre aqueles eventos lá no Deolinda, né? Era o Deolinda normal, quando o Décio estava nas gestões, né? Exatamente. E aí você não chegou a participar desse grupo? Não. Não, você acompanhava nesse período? Eu assistia Assistia as peças. Aí ficava lá. E assistia as peças e assim, eu tinha que estar ali. Eu tenho... Inclusive foi uma das meninas do grupo que disse, Antônio, você tem que estar aqui com a gente, viu? Eu olhei assim, quem sabe um dia, né? Vê só. E hoje, né? Não... E aí como foi essa tua inserção? Como foi essa... Rapaz... Porque você ficou muito conhecido com o Grupo Cena, né? Isso, O exato. Grupo Cena. Que até hoje você Ainda estou com ele. ainda está. Depois eu falo do que a gente está trabalhando. Pessoal, quando o grupo, a Trupe Amigos da Arte, se fragmentou, né? Se desfez, não sei, saíram lá do jornalista e a gente foi convidado a fazer parte e a gente começou a ter um espaço cedido pelo Padre Cícero na época lá no Salão Paroquial. Então a gente fazia nossos encontros lá e os nossos ensaios eram lá, daquilo que a gente estava preparando. Também tivemos a... E aí esse grupo, qual era lembra o nome? Aí, pronto, aí vamos escolher o nome. Ah. Cena, aí teve várias sugestões e passou a ser Cena Teatro, né? Cena Teatro. Exato. Aí o Cena Teatro assumiu a Paixão de Cristo. Isso foi em 2003 mesmo. 2006. Mas nesse período, Antônio, só pra gente, já tinha a Paixão de Cristo? Ou vocês foi que resgataram? Tinha. A Paixão de Cristo ela era feita pelo saudoso Almi, né? Almi, Sandro, o pessoal da igreja quem fazia. Sim. Então eu assumi a Paixão de Cristo com uma nova perspectiva, com uma nova pegada, né? Porque a ideia da Paixão de Cristo, como era fragmentada as cenas, então eles cortavam, era feita ali no palco do comercial, que ainda fiz algumas vezes. Eu acompanhei uma lá Participação. no comercial. Pronto, acho que a última que a gente fez lá no comercial, que foi na quadra do comercial, já teve uma pegada diferente. Eu contratei um diretor, que foi também saudoso Marcos Freitas, né? Um grande nome do teatro em Pernambuco, que já trabalhou com grandes nomes também do teatro. Contratei ele montou o espetáculo e a gente fez ali na quadra do comercial. E eu estreiei como Cristo. Foi a sua estreia como Cristo. Foi. Eu lembro que o palco era ali daquele lado, né? Que era da quadra, né? Que ia para o clube. Isso. E A gente o público ficava... trabalhava inicialmente a gente trabalhou no palco do comercial, né? Abria e fechava a cortina. Ia fazendo as cenas. Era aí depois foi pra quadra. Foi pra quadra. Menino ali foi. No dia da estreia deu uma chuva. O período de abril sempre é um período chuvoso, né? Foi. E o povo a chorar, não vai ter. Não tem calma, gente. Aí a gente conseguiu fazer no dia seguinte. A quadra ficou lotada. De uma forma que as pessoas passaram mal. Muita gente foi retirada de lá nos braços de tanta gente que teve prestigiando o evento. E assim foi
foi mágico, né? Porque a gente saiu de uma proposta pequenininha, com figurino feito de papel. Sim. Os soldados aquele papel brilhoso, que eu não sei nem qual é o nome dele, se rasgava em Saiu de cima. uma proposta de teatro, de apresentação de escola para Para algo profissional. mais profissional nessa linha. E assim, foi muito, muito interessante, porque a gente teve uma colaboração muito grande do comércio, né? Com patrocinador. E assim, Lajedo, por ser uma cidade pequena, a gente tem um ganho muito grande, que é a consciência do patrocinador, né? De estar incentivando, de estar financiando, de estar. Como é a palavra que está me fugindo aqui? Fomentando a cultura. Não é fomento, eu diria, não diria estar investindo, né? Investindo, A investindo. palavra seria investir. Porque a gente tinha quase 100 jovens participando naquele período, né? Você vê 100 pessoas participando. A juventude, você tirando a juventude da ociosidade, é investimento. Eu lembro dessa apresentação e assim, o que me chamou mais a atenção, porque, bom, você é profissional do teatro, vai falar melhor. O teatro é uma arte que envolve diversas outras, né? Isso. Desde a pintura, né? Porque você tem no planejamento, aí tem que fazer a pintura ali do que vai ser, aquilo que vai ser vestido, a música, né? As trilhas que vai ter que colocar, que eu lembro que o que me chamava a atenção era a trilha sonora. A trilha sonora dava aquele boom e associado, porque tem que ter harmonia, com a iluminação. Isso. Porque apagava as luzes de um palco lá e acendia no outro e você ficava ali vidrado em toda aquela peça. A questão técnica ela é importantíssima, né? Não é só o ator em cena. Tem que ter todos esses elementos para poder você conseguir construir essa emoção na cabeça de quem está assistindo. E teatro a gente costuma dizer que é uma das artes mais completas que tem. Porque se você tem que saber dançar, tem que saber dançar, interpretar, você tem que fazer tudo em cena. Então tem que ser completo. O ator que não sabe dançar não é um ator completo. E olha que eu não sei dançar. Mas já deve Mas ter danço, aprendido já. mas danço para fazer teatro. Mais dança para fazer teatro. Exato. Antônio, além do teatro, que já disse aqui que desenha, né? Canta também, né? Então Canta isso aí também. Toca toca violão. violão. Bom, então tem que ser completo, né? Tem que ser Ô, Antônio, então foi em 2006, 2006 lá no comercial. comercial. E aí ali foi a primeira, um dos primeiras apresentação dos grupos Cena. Foi. Eu diria que foi. A gente saiu, assim, para você ter ideia, né, da dimensão do crescimento quanto produção, a gente saiu de uma produção de R$ 500 para uma produção de quase R$ 30.000. E a gente saiu de uma quadra que tinha ali, não sei, 70 metros, menos, né, para o estádio, para um campo de futebol. Então a gente teve. Era 4 cenários grandes, montados em palco, com 23 cenas corrida, um espetáculo de 1 hora e 20 minutos. Conta um pouquinho desses bastidores assim, porque tem que ter um pouquinho de loucura, né? Para sair dessa dimensão pequena para Nossa Senhora! aquilo que era, porque esse orçamento que você está colocando gera toda uma Com responsabilidade. certeza. Primeiro é conseguir patrocínio para montar um espetáculo desse, né? Você fazer é a loucura de um cara que sonhador, né? Porque você fazer uma proposta dessa sem ter nada, sem ter nenhum centavo, você correr atrás e Qual foi o conseguir. primeiro ano aqui no campo, você lembra? 2007. 2007. Foi. No ano seguinte. A gente disse, não dá para fazer mais na quadra. Certo. O público já lá não cabia Não. ninguém. E aí, como foi? Aí conseguiu todos os patrocínios necessários? Eu consegui aprovar no governo do estado, né, de Pernambuco, das No primeiro patronas. ano já conseguiu? Foi, conseguimos. Conseguimos uma renda. Eu não sei quanto foi. É que eu sou muito ruim mesmo de lembrar. Né? Você tem que Valores, escrever, tem que números. escrever Para lembrar. registrar. Mas a gente conseguiu o patrocínio do governo do estado e conseguiu o patrocínio da prefeitura. E comércio, né? E ainda fiquei devendo os dinheirinhos que eu tive que pagar com o meu salário, porque os ingressos deram, não. A venda de ingresso não deu. Não cobriu os custos. Não cobriu. É muito dinheiro. Produzir um espetáculo é muito caro. Hoje, é tanto que hoje só faço se eu tiver 100% cobertura, Sim. porque se não tiver, não tem condições de você cobrar ingresso.
Que era, como você colocou, era uma estrutura grandiosa. Era Muito, palco, nossa. aí você envolvia contratação de palco, contratação de iluminação, contratação de som, De direção. né? De direção. E ainda tem mais Tinha, suporte que a gente dá de alimentação, de lanche para o Ellen, que é o mínimo que a gente pode fazer. Já que tinham ainda o sharing no Sábado de Aleluia, com que certeza. era muito bom. Nossa, não deixa ele não, dor de cabeça. Dava dor de cabeça. Antônio, foi Mas enfim, quantos anos? Você lembra de a gente ininterruptos no campo? foram 8 anos. 8 anos. Conseguiu Agora fazer. movimentava toda a região. Eu lembro que do circuito das paixões, que eu tenho de cabeça, claro, o de Nova Jerusalém é o histórico maior, é a base, né? Vamos dizer, o que inspira todos. Tem o de Garanhuns, que eu não sei se continua ainda, o Eu do, nunca mais ouvi falar, que é do Magano, o do né? Magano, Acho e que tinha o Magano. daqui. Mas eu lembro que as pessoas que acompanhavam, tanto lá o do Magano, essa referência mais próxima, falavam muito bem do daqui de Lajedo. Sempre, quem acompanhava o jogo dizia que o daqui, não vou puxar sardinha, não é puxando sardinha, não, mas era que a turma falava. Acho que você ouvia também isso. O daqui de Lajedo, ele era bem a apresentação. Segundo um técnico que veio avaliar em 2011, se eu não me engano, a última vez que nós fizemos, ele veio e disse, está registrado, né? Através de vídeo. Ele disse que o espetáculo de Lajedo não deixava de ver a nenhum. Inclusive se equiparava a de Fazenda Nova. Claro que não tinha a estrutura, né? Porque, enfim, não precisa nem ser falado. Mas em questão de interpretação, com grandes nomes como Rodrigo, né? Ele disse, esse rapaz que faz o Judas aqui é. Fantástico. Poxa, Ô, Antônio, falar em Rodrigo, que Rodrigo, inclusive, até hoje é um cara que também está aí no teatro, né? nós dois estamos Estamos- segurando cena. Nós estamos dando cena. Quais são outros nomes de destaque na época? Era muita gente boa Rapaz, ali. tem muita gente boa. Eu adorava do Hermínio. Antônio Tanto o Hermínio, Márcio quanto o Antônio. Antônio, pra mim, era Antônio, Dezinho, os Hermínios, os né? Hermínios. Antônio, Dezinho e Márcio, os Que ele três fazia irmãos. Era Herodes? Não, Herodes Não, não. era o Palácio de Pilatos. De Pilatos. Os Os fariseus. fariseus. Era Anás, Caifás. As figuras, né? E assim, tem muita gente boa em Lagedo. É porque assim, a gente sabe que a gente cresce, a gente vira adulto e tem a responsabilidade. E todo dia a conta chega em casa e você tem que pagar. E você permanecer nessa arte é difícil, porque não existe financiamento, né? Não existe essa preocupação. Tá com uns dias atrás que eu encontrei com uma pessoa e disse, Antônio, cadê? Não tem mais nada pra gente? Tem mais Olha, é complicado você dizer isso, porque eu tô aí em cena. Tô correndo atrás e estou fazendo o meu trabalho. Eu lembro, Continuo. acho que dos pontos, talvez, de diferenciais da apresentação da Paixão de Cristo aqui era a apresentação do deserto, né? Então, as tentações, que eram 3 diabos, né? Se A não gente tiver me começou com enganado. 3 diabos, terminamos com um só em Com- perna de pau, né? Perna de pau. Era referencial mesmo. Eu não entendo porquê, mas as pessoas parecem que esperam mais essa parte do que a própria parte dos milagres, né? Que seria para. Mas, enfim, a tragédia ela causa mais impacto do que essas outras questões. Mas foi assim, a Paixão de Cristo ela se tornou um grande referencial na cidade e na região, realmente, pela produção, essa preocupação que a gente sempre teve de levar um bom figurino, levar um bom cenário. A construção do próprio texto foi trabalhado muito bem através de Marcos Freitas, Julierme e Everton. Os três foram responsáveis por Foram dando essa as construção. pinceladas. Everton foi um dos últimos diretores. Foi, exatamente. E Everton até hoje dirige o Grupo Cena, né? Então Everton ainda tá no grupo Tá Fena. com a gente. Coisa. Eu não me aparto dele, não. Não, essa é a parte dele, De não. jeito nenhum. E quando a gente fala dessa referência, porque movimentava a região, né? Sim. A Paixão de Cristo, muitas pessoas de Jurema, de Tinha gente de Calçados, Recife assistir, para você ter que ideia. vinha acompanhar. Eu lembro de um que eu fiz muita raiva a Antônio, viu? Se eu pedir perdão aqui a Antônio e a Ever, que era diretor, que eu disse, deixa eu ser discípulo, eu fui discípulo, mas eu fazia muita raiva. Eu confesso. Mas eu chegava nos horários, só um dia que eu cheguei um pouco atrasado. E aí eu recordo de um sábado, que não sei se você vai lembrar, de uma sexta, fui na sexta, que faltou energia. Foi, meu Deus. E o público da turma fora lá, aguardando, e vai chegar, e vai chegar. E aí veio o carro da Celp, de última hora conseguiu, e foi realizado. Teve muitos perrengues. Qual é um dos perrengues assim que você mais lembra aí da Paixão de Cristo? Rapaz, além Um, disso, um da que energia. você diz assim, quando eu olho para a Paixão de Cristo lá no campo, isso aqui, eu não me esqueço desse episódio. Olha, Francisco, foram tantas histórias
nesses 8 anos, né? Eu fazendo Cristo, depois me aposentei. Aí veio o Gilmar, né? A última apresentação de Paixão aqui foi Gilmar, de Gilmar já Jurema foi o que Cristo. fez o Cristo, eu fiz Pilatos, tive essa Sim. experiência. Mas, assim, teve vários perrengues. Primeiro, o maior perrengue que se tem é levantar dinheiro para fazer uma produção dessa, né? Porque existe a grande preocupação. Se eu não conseguir, quem vai pagar sou eu. Tem que ter um responsável, né? Pois é. Mas, assim, teve coisas na cena, por exemplo. Eu estar em cena e o menino levantar a cruz e a cruz vir no meu rosto e cortar em cena e você permanecer. Permanecer. Tinha Alan que fazia o Sim, Alan Centurião. adorava bater em você, ele Nossa chicotear. Senhora, arrancava tufo de cabelo para você ter ideia da minha cabeça. Que Ele, não é. ele, ele incorporava o soldado. Exato. Mas, assim, às vezes, enfim, são questões técnicas. Mas tem muito perrengue, muito. Era muito perrengue. Mas, assim, a alegria de fazer teatro e a satisfação de quando terminava, de você ver o elogio de um, dizer, macho, que bom, passou a emoção, isso era gratificante. Né? Passa por cima de todo esse perrengue que a gente O vive. reconhecimento, eu lembro que tinha a mídia, até de outras cidades vinham cobrir, né? De jornais, tal, etc. Esse reconhecimento também é o que é um pagamento, vamos Exato. A dizer. alegria de você fazer aquilo que você gosta. Não tem dinheiro que pague. Né? E assim, você sabe que tem. Tudo na vida você vai passar por esse processo de perrengue. Né? Porque nada é fácil. Ninguém vai lhe dar nada e nem tem a obrigação de lhe dar nada. Então você tem que Tem que conquistar. construir, né? Conquistar aquilo que você quer. E assim, a construção se dá através de muita dor, de muito trabalho, enfim, mas é gratificante. Ô, Antônio, o grupo Cena, pronto, aí tinha a peça da Paixão de Cristo, que nesse período era o principal, mas durante o ano tinha toda uma rotina, tinha toda uma Tinha programação, tinha outras outras produções. peças, né? Como é que era que vocês organizavam aí essa... A gente tinha um encontro semanal do Grupo Cena para discussão do que ia montar e tinha outro encontro para ensaios, né? Durante esse período, a gente montou 3 grandes espetáculos. A gente montou um espetáculo aqui de um autor de Lajeito, que é Adeus dos Santos, grande escritor. Foi onde eu comecei realmente a me entender como ator, foi através da Bodega da Afinada. Bodega da Né? A Afinada? gente passou 3 anos em cartaz, a gente É rodou texto de de Adeilson. Adeilson, Inclusive, exatamente. Adeilson também foi um dos nossos entrevistados aqui dessa Celebrando a Cultura e ele falou sobre a cultura de cordel, né? O nosso tão querido lá, o da Madalena, o Paulo Sebo da Madalena, Madalena. né? Que ele também aqui contou para nós. E aí vocês produziram essa peça da história Produzimos. e apresentaram por onde? Conta aí Menino, para nós. Para onde vocês rodaram com essa foram peça? tantas cidades no mundo. A gente fez estreia aqui, estreamos 2 finais de semana, foi casa lotada. Era Era onde, mais, Antônio, no aqui? comercial. No comercial. Era mais de 300 pessoas assistindo, pagando, Pagando. pagando para assistir. Isso é uma coisa. Isso eu acho que é exclusivo que era pagando para assistir um texto de Lajedo com atores de Lajedo. E a Exatamente. turma fugindo daquela regra que santo de casa não obra milagre. Poxa, tu é louco. Vocês obraram milagre. Como diz no teatro, foi merda. Muita. Bastante. Então fizemos estreia aqui, estreamos 2 finais de semana, foi casa lotada e depois começamos a vender nas cidades, né? Fizemos, é porque eu não lembro assim, né? Se for dizer, mas Jurema, Calçado, fizemos Garanhuns, Iati, Belo Jardim. Menina, a gente rodou tanto que Rodou você muito. não imagina. Caruaru. Caruaru não chegou, no Caruaru não. Mas nós fomos até uma cidade depois de Recife, eu não sei onde. Eu não lembro mesmo. Mas rodamos muito. Foram 3 anos em cartaz com a Bodega da Afinada. Bodega da Afinada. E aí, a Bodega da Afinada, você disse que foi 3 grandes durante esse período. Quais foram as outras? Depois nós viemos com Brincantes na Idade Média, um texto de Julierme, que ele fez aí um compilado, né, de histórias que contava a história da Idade Média em 1 hora de espetáculo. Aí vinha a peste negra, vinha vários fatos, né? A história da igreja, enfim, muitas coisas que aconteciam durante 1 hora de espetáculo e contava justamente esses fatos que aconteceram na Idade Média, né? Ficamos também 3 anos em cartaz. Participamos de muitos festivais com esse Festival de espetáculo. Inverno também participou muitos anos. Muito. A gente foi para muito. Garanhuns. Olha, porque é infinidade. Foram tantas cidades. Triunfo. Meu Deus do céu. É porque eu sou ruim para lembrar, Lembrar. mas muito. Gravatar. Não, não fizemos. Mas fizemos até aquela Triunfo, Serra Talhada, aquela região a Essa gente fez região. muitas cidades.
E depois de Os Brincantes. de Brincantes veio Faustino, né? Faustino. Faustino Que a gente conta a história passou de... de um Fausto nordestino, é aquele cara esperto, um Chicó um João Grilo, Ah! né? Que passa a Sim. perna em Deus e no diabo para se dar bem. Tem poucos no mundo. Eu conheço tantos, enfim. Mas enfim, foi muito massa também. Foi uma experiência muito boa. A gente rodou muito, nossa senhora. Muitos festivais rodamos com ele. Eu queria chamar a atenção, né, e que a gente pudesse... Um ponto que a gente observa de pessoas que participaram de tudo isso aí, né, e que para além da questão teatral que é tão, como você disse, você traz aí, tem que ter a sobrevivência, que é tão difícil, né? Você, por exemplo, uma peça custa caro, porque vem tantas coisas, figurino, tem que ter os ensaios, então as pessoas têm que ter um tempo, né, para isso, então você tem que... Mas muitas pessoas que passaram pelo teatro, que se desenvolveram em profissões, Isso. em outras profissões, né? Questão de iluminação, questão de música, questão de som, né? Então, o teatro, que por vezes é visto, aliás, a cultura, que para muitos às vezes é visto como algo que não rende economicamente, mas movimenta muito economicamente e profissionalmente, né, Antônio? Porque fazer teatro não é só atuar, né? Não é só interpretar. Tem a parte técnica, tem os iluminadores, tem os cenógrafos, tem o cinotécnico, enfim, tem o sonoplasta. E as pessoas que se desenvolveram aí estão fazendo alguma coisa. Para viver exclusivamente o teatro é muito difícil, né? A não ser que você pegue uma grande produção e você consiga rodar o ano todo e aí se renovar. Mas dá para você sonhar, dá. Pimentel dizia assim, no último que eu fiz oficina com ele de interpretação, ele dizia, olha, o ator ou o profissional que pensa em viver de teatro vai para uma porta de igreja pedir esmola, porque não dá. E assim, no dia que ele disse isso, quando ele disse, eu fiquei meio chateado com ele. Disse, mas eu quero viver de Quero teatro. viver disso. Mas quando a gente vai ver, realmente, é muito difícil. Porque as pessoas pensam e querem que a gente sirva somente para enfeitar a festa ou enfeitar o evento deles. E não é. Tem pessoas que pensam ainda que ser ator, ser artista nesse país é você estar na porta de prefeitura ou na porta de alguma instituição pedindo esmola lá. Mas esquece que quando você está num perrengue da vida perturbado psicologicamente, é a arte que te faz sair disso. Porque depois de um dia Verdade. estressante, quando você escuta uma música, poxa, você relaxa em casa. E quem produz a música é um artista. E o artista que produz aquela música, ele passa horas ali, ó, para produzir. Então é arte. A arte ela serve para a vida, né? Para nos tirar dessa loucura que essa vida é. Essa experiência do Covid apresentou isso, né? Pois é. Apresentou isso para todo mundo, até aqueles que queiram não concordar com essa teoria. Antônio, todos esses espetáculos aí, né, que você já contou, que você vai contar mais um bocadinho, tem algum local que a turma pode... Tem vídeos no YouTube, tem algum acervo que você conseguiu compilar e assim, um portfólio de Ai, meu imagens. Deus do céu. O meu maior pecado é esse. Nós tínhamos uma pessoa no Grupo Cena que era uma pessoa que conseguia fazer isso. Eu lembro que tem os DVDs da Paixão de Cristo. Temos em casa, temos. Eu só ainda não, eu não tenho essa facilidade de lidar com, com redes sociais. Mas aí tinha Joelson, né? Nosso querido Joelson, saudoso também, que partiu. Tá Sim, fazendo Joelson, agora 2 professor anos Joelson. que ele partiu. Ele quem fazia isso, né? Ele quem conseguia armazenar esse material. Eu não sei onde ficou, porque com a partida dele a gente não teve esse acesso a esse material. Mas assim, eu sou realmente perdido para guardar, para postar. Você pode ver minha rede social, meu Deus do céu. Sim. Enfim. Mas, Mas infelizmente, não tem. A gente tinha um blog que quem alimentava também já partiu, meu Deus. Por meu estar Deus, partindo, pô. Que a coisa, turma que tá em total tragédia. saudosista. Então Quem ficando. era? Quem era do blog? Era. Não partiu. Esse não partiu, na verdade. Graças a Deus. Ele Graças a saiu do Deus. grupo. Ele saiu do grupo, né? Ah, Aí a ele gente partiu do grupo. partiu Partiu do do grupo. grupo. A gente Então perdeu tá a aqui, senha do né? blog, enfim, deixou de alimentar o blog, aí se perdeu muita coisa. Mas assim, isso é projeto para o futuro, né?
que É entre alguém que importante. se dê bem com as redes sociais, porque eu não me dou bem, nem tenho tempo, nem tenho E paciência. é importante, né, deixar um material para quando, É, né? eu consegui ainda postar um trabalho que eu fiz durante o Covid, que foi a vovó Carmozinha, né? Carmozinha, eu fiz 23 episódios e tá todo na rede social, tá Tá no YouTube. tá no YouTube, está no meu Facebook, tem todos os episódios falando sobre dicas como se prevenir, né? Dicas de vovó Carmozinha. Da Ô, vovó Antônio, Carmozinha. você é bom de fazer muitos personagens, né? Gosto. É o que você mais gosta Amo. ali. Amo. Se for personagens cômicos, eu gosto mais. As pessoas, para fazer as pessoas rirem, eu amo fazer isso. E stand-up? Nunca Já. pensei, não é minha Não. área. Não. Não. E uma peça solo? Eu Como é que tô com chama? Como é que chama? Peça individual, né? Solo, né? seria um monólogo, né? Sim, um monólogo. Já. Olha, eu tenho uma proposta que está sendo revisada, que eu escrevi o texto, e está sendo revisado por Julierme, né? Que é Vovó Carmozinha para adultos. Pra Para não ter maiores, mais nada, não, para né? maiores de 18 anos, é. Então ela vai vir aí junto com o marido, né? Com o Zé. Como é, meu Deus, o nome dele? Esqueci do meu marido. Teu marido. Vai acabar esse casamento. Vai mais o Rodrigo quem faz o personagem, né? Então seremos nós dois em cena falando um pouquinho sobre a convivência de adultos, né? Da maior idade. Então é um casal que vive as suas loucuras, né? Sim. Então vai ser contado através de muita, muita comédia. Então, esse texto já está pronto. Tá? Então, já está sendo ensaiado. Então, vai ser Não, o texto está pronto, está sendo revisado por Juliette, e quando revisado. voltar a gente vai começar a ensaiar para trazer essa proposta aí para as pessoas que queiram rir, que queiram conhecer a vida de um casal na maior idade. Que não é só assistir televisão, não, tem muita Sim. coisa Mas o texto, que se pode fazer. Esse texto vai dar para ir para escolas? Não. Não. Deus Vai me ter, livre. não dá, não. Não, que é só para adultos. Para adultos. Agora, para a escola, a gente também está com um trabalho muito massa. A gente começou agora, a gente se apresentou no SESC no mês passado, pela mostra de Marcos Freitas, que é Juvenal e o Dragão, dentro de uma pegada do teatro de objetos, né? A gente conta a história através de objetos, os objetos que fazem os personagens. É como se fosse uma contação de história, que não é, mas é como se fosse, mas que os personagens eles são criados na hora através dos objetos, né? Os objetos, por exemplo, esse sino poderia ser o Juvenal ou o dragão, enfim. E é contada a história e é feito o teatro. Muito boa a proposta. Então, já nos apresentamos já uma vez e estamos aí através da direção de Everton, né? A gente está com esse trabalho. Acredito que daqui lá para janeiro a gente esteja aí lançando E para girar mais com girar essa. com ele. Muito bem. Ô, Antônio, conta aí. Você já trouxe assim um pouquinho do spoiler do que já está planejando, do que já está fazendo. E quando você olha para toda essa sua história aí no teatro, de tantas realizações, que são muitas, numa cidade de interior, né, de 40 mil habitantes hoje, né, e uma dificuldade de fomentar, mas buscando ali com parceiros e etc. Uma arte que não é fácil. Quando você olha para toda essa história, qual é assim um filho que você diz assim, isso aqui foi, eu fiz, me orgulho, e dá vontade de voltar? Rapaz, o meu maior orgulho é ver as pessoas que passaram, que estiveram comigo, né? Passaram por mim, mas estiveram comigo nesse trabalho de teatro, que ainda continuam, né? Que estão fazendo hoje. Eu vejo os meninos na rua de uma forma precária fazendo teatro, ensaiando o seu texto. Quando eu vejo eles fazendo, dá uma alegria muito grande. Quando eu vejo eles dando entrevista aqui num blog ou em uma TV falando sobre teatro, para mim isso é uma alegria muito grande. Porque é não deixar a coisa morrer, né? Porque nós somos resistência num país e numa cidade em que as pessoas não valorizam, né? Que não financiam. É ser resistência. Conta só um pouquinho aí para a turma que está acompanhando. Você, para além do Grupo Cena, também faz outros trabalhos em parceria com prefeituras, SESC, Faça. levando teatro, dando aula de teatro, montando esquete, montando teatro. Isso. Conta um pouquinho dessa experiência. Porque quando eu falo que eu sou artista, eu não só trabalho só com teatro, né? Teatro é minha mola mestre, né? Porque eu amo fazer teatro, amo atuar. Mas também trabalho com artesanato, trabalho com cenário, trabalho confeccionando cenário, trabalho dando aula de teatro, né?
Estou aí com 4 turmas, melhor, 8 turmas. Eu esquecendo. Essa turma não queria Oh, lembrar meu de Deus você. do céu. Ele lembra de você. E aí estou trabalhando agora, no início de dezembro, vou estar apresentando com eles 8 sketches. Um trabalho muito massa, que é um trabalho que a gente tem desenvolvido em sala de aula, porque o texto é construído através das aulas que a gente está ministrando. Então, é o aluno que constrói o texto, é o aluno que ensaia o texto, é o aluno que confecciona o material. E isso aí é um resultado muito massa, né? Porque esses são os futuros, né? A gente quando a gente sai de De linha, cena. são eles que vão assumir a cena, né? Mesmo que não forem todos, mas um ou outro vai. Porque a gente sente isso neles, né? Sente um que realmente está se desenvolvendo, está querendo ser ator, está querendo fazer isso aí. Então você trabalha nessas aulas de arte o todo do teatro, Todo, né? A questão da confecção, da produção, para que tenha um entendimento todo. geral. Exatamente. Ô, Antônio, sobre a cena do teatro aqui em Lajedo, especificamente, né? A gente vê que você trouxe até alguns exemplos aqui exemplos muito positivos, né? Como, por exemplo, quer dizer, existe um público em Lajedo que absorve, que compra, Com né, certeza. o teatro. Na sua perspectiva, o que é que falta, o que é que poderia ser feito para que aumentasse mais? Hoje só tem o Grupo Cena em ação, em Isso. Lajedo, que vocês ainda estão na Não, resistência. tem outros grupos que não estão tendo visibilidade. Tem Mas outros grupos. tem um grupo aí que está fazendo algum trabalho, porque ainda eu acredito que eles ainda não conseguiram espaço para se apresentar, mas eu sei que tem. E que inclusive foram meus alunos, né? São meus Pronto. alunos que estão aí, meus ex-alunos, na verdade, que estão aí fazendo trabalho. Eu espero que eles montem alguma coisa, espero que eles venham, consigam um espaço para se apresentarem, e eu vou estar lá assistindo com certeza. Mas assim, a gente precisa ter um olhar das partes que conseguem financiar, um olhar carinhoso para quem está produzindo, né? Porque sem Espaço. dinheiro não se faz nada. Espaço, Antônio. Você percebe falta espaço para o teatro? Quando eu falo espaço, não é Não, não, espaço não. físico, Não, né? eu digo, você falou do espaço de forma geral, né? Que as É, pessoas deem abertura. Mas falando de espaço físico mesmo. Eu, não falta, por exemplo, algum falta. teatro, algum clube que tivesse algo voltado ali para dar até espaço, até para os grupos, o grupo, no caso, como o seu. Você vai para ensaiar, para produzir, para construir os cenários. Existem duas questões que precisa ser pensada. Primeiro, espaço físico tem, mas precisa existir a consciência do artista que esse espaço tem e que ele pode Utilizar. utilizar. Quebrar algumas amarras que existem na cabeça das pessoas com relação a uma política ou uma politicagem e dizer que é espaço público, então é meu também. Então, posso utilizar, sim, através de uma pauta, procurar o espaço que tem aí disponível e procurar se tem pauta e procurar ensaiar dias para apresentar. Tem sim, espaço tem. O que falta, na verdade, é uma formação, né? Para esse povo entender que a gente tem condições de fazer um bom trabalho, tem. Existe o espaço para fazer, tem, mas é preciso que você recorra. Quando a gente fala e quando a gente lê sobre a questão da arte, da cultura, a gente sempre tem essa conexão direta com a escola. A Que a escola é maior, escola é o seio, né? é o maior público que a gente tem de formação e de público de assistente é a escola, né? Falta um projeto para que, por exemplo, a gente possa ter nas escolas. Projeto tem, só falta financiar. Financiar Financiamento para ele. espaço e que as pessoas que estejam na educação compreendam a importância, porque, como você até colocou aí no nosso papo, e todo mundo, quando lembra para a história, lembra de figuras, por exemplo, como Décio Amaral, né, que abria o espaço realmente para que a arte acontecesse, o teatro sempre ali investindo da sua maneira, incentivando. Seriam figuras como essa ou um olhar, não sei, tem algum município, algum espaço público que está fazendo algo que a gente poderia trazer para cá para que a gente pudesse ter novos talentos, ter a volta, por exemplo, daqueles eventos que tinham aqui, que já Eu teve, acho que não precisa trazer de fora aquilo que você já tem que já dentro, tem né? dentro. Só precisa o quê? Fazer com que a cena aconteça. E ela só pode acontecer quando as partes, o poder público e o poder privado, né? Porque os dois caminham juntos, entenderem que
não é uma ajuda que você está dando, não é uma esmola, mas é um investimento que você está fazendo. Quando você investe na cultura, você está investindo em um jovem, está investindo no adulto, em pessoas que vão ser formadas e serão pessoas, não estou dizendo que são piores, mas vão ser pessoas melhores. São pessoas que vão ter uma visão de um mundo melhor, vão poder respeitar melhor, vão poder estar fazendo um trabalho bem interessante. Vão estar trabalhando também, investindo em saúde mental, porque quando você está envolvido em alguma coisa que lhe constrói por dentro, você com certeza vai ser uma pessoa melhor, não vai precisar ir para o psiquiatra, psicólogo. E tão necessário hoje em dia, né? Por conta dessa necessidade quase a nomofobia, né? De estar com o celular o tempo todo. Com certeza. E outra coisa, eu sempre digo que investimento em cultura é investimento em saúde, em segurança, em bem-estar. Imagina você, se aqui tivesse um movimento que todos os meses você pudesse assistir a uma peça teatral, mas não só uma peça, mas como um grupo de dança, uma peça de dança. Ou você ir para uma exposição de artes. Quer dizer, a arte ela tem suas vertentes, são inúmeras, né? Não precisa ser somente o teatro. Precisa investir na arte como um todo. Antônio, aquele evento que tinha, você inclusive falou aí, eu tive a experiência assistindo os eventos que a Deilzo fomentava lá no Colégio Normal. Eu lembro, na minha memória, tinha uma semana. Lembro como era o nome Era daquele? Semanarte. Semanarte. Eu passei 8 anos à frente do Semanarte aqui. A gente tinha 23 escolas concorrendo durante uma semana. Com teatro, dança. Era muito rico. Muito, nossa senhora. Hoje os Eu atores e imagino o atrizes. trabalho que dava, mas ali era muito rico, porque Muito. era dança, Dança, teatro e arte no muro. E tinha arte, fotografia também. arte de muro, fotografia. Isso. Ele foi realizado a maior parte das vezes lá no Colégio Normal. Colégio normal. Mas teve um ano que foi para a praça de eventos. Foi. Ou não era o Semanarte? Era Semanarte também. A gente ficava no comercial, né? A gente passou a ir para o comercial. E também o teatro ficava no comercial e a dança ia para o palco que ficava na praça de eventos. Tem possibilidade, você tem em mente algo para voltar Meu esse filho, eu projeto? estou com um projeto todos os anos, eu boto o projeto. Falta uma Só atenção. falta a atenção. Então é importante que as pessoas que acompanhem deem atenção, porque movimentava e movimentava muito bem. Tanto os jovens, como você está dizendo aí, que tinha um momento ali de estar fazendo algo, né, ali na dança, no teatro, e não estar com a mente vazia para estar buscando outras coisas. A gente percebe que algumas coisas que existiram, que deve voltar a acontecer na cidade de Laje, uma cidade tão grande, tão efervescente, que tem tantos jovens adolescentes que poderia estar se colocando aí no mundo da arte e que, infelizmente, se não tiver esse fomento, essa ajuda, essa contribuição para que as coisas aconteçam, vão para outros caminhos. Exatamente. Depois, quando estiver arrombando uma porta de um estabelecimento comercial, mas é porque o jovem não presta, porque... Não. Vamos gerar oportunidades para fazer coisa boa? E a gente observa, Antônio, na educação, né? Em sala de aula, aqueles alunos mais inquietos, quando você coloca para alguma atividade dessa, de uma atividade voltada para a arte, voltada para o esporte, etc., são aqueles que mais participam. E dão show depois, né? E dão show, impressiona. Você diz, é aquele menino, não, né? É aquele. Então, quer dizer, a arte ela tem que ter uma. Ela transforma. Transforma. Ela transforma a vida da pessoa. Eu digo isso porque eu fui transformado pela arte. Ô, Antônio, e você disse que aqui nesse papo que é resistente, o Grupo Sena vai resistir. Vai, meu filho. Enquanto eu estiver vivo... E Rodrigo? Rodrigo também. Eu e Rodrigo, nós somos companheiros de cena, né? E de vida. Porque ele diz, olha, onde tiver, nós vamos junto. Além de você e Rodrigo hoje no Grupo Sena, tem mais alguém que participa, que contribui? Olha, hoje a proposta do Grupo Sena é com os dois, Rodrigo e Antônio, e Everton de direção. Por ser algo mais enxuto, por uma questão também de praticidade. Por exemplo, se você contrata o Grupo Sena, é mais fácil você ir com 3 pessoas do que com 17, como já foi o Grupo Sena. Tem a questão também de produção. Você consegue produzir algo mais enxuto do que para 17 pessoas. Imagina figurino para 17 pessoas. Transporte para 17 pessoas. Alimentação, hospedagem. sharing para 17 pessoas. Dá muito Apesar trabalho, que nunca tivemos dificuldade, não, né? Todas as vezes que montamos espetáculo com esse quantitativo de pessoas, vendemos, fomos bem recebidos. É tanto que a gente se apresentou várias vezes em Triunfo, poxa. Com alimentação, com hospedagem, hotel, enfim. Com tudo. Com tudo.
Ora, claro, eu trabalho com 2 pessoas, é um, com 17, 20 é outro, né? Exatamente. Aumenta-se as pessoas, É. multiplica-se os problemas. Já tem. Oh, nem me Ah, fale. Lidar com gente é muito complicado. É gostoso, não é ruim, não. Mas é complicado, né? A gente tem que ter uma base muito, muito, muito boa. a gente tem que ter mais bate-papo sobre isso. Estamos realizando esse aqui voltado mais para o teatro, mas eu espero quando você tiver com Rodrigo e que já estão, mas tem mais projeto dentro, a gente possa fazer um outro programa, vocês Ótimo. dois, para a gente trazer e falar, né, dessas peças que vocês vão desenvolver. Antônio, eu queria, assim, primeiro te agradecer pela disponibilidade sempre de poder contar. Eu acho que algo que é interessante é realmente pensar nessa questão de deixar guardado, né? Esses materiais, É, né? Para que as pessoas possam consultar, porque você fez muita coisa, né? E você ter ali os arquivos para que as pessoas possam. nem Eu me não fale. sei se até deu uma pesquisada aí na internet, você encontrar a Paixão de Cristo, mas a gente vai pesquisar depois se encontra alguma coisa de imagem. Tem, tem. Mas eu vi que tem de Queimadas, eu acho que de Belo Jardim deve ter algo também, né? De Deve São ter. Bento, São né? Bento também. Eu tenho esse material em casa. Agora, para postar, meu filho, eu sou terrível. Estou dizendo a você que eu não me dou bem com redes sociais. Mas você também ter sido um comunicador por muito tempo, né? De ter Tem, já entrevistas, fui. né? Mas é porque, veja, eu digo aos meus alunos e aos meus amigos, vida de adulto é muito difícil. Vida dele não é fácil, não. É não, poxa. E a minha vida é muito corrida. Eu chego em casa todo dia, 6 horas, 7 horas da noite, só o pó. Só o milho de É. embuiado. Aí você tem mais força para quê? Para dormir, tomar banho, comer e dormir. Eu queria agradecer a tua participação aqui esse que vai, a gente vai, esse programa que vai ser muito massa aí falando sobre o teatro e a história de Antônio, né? Um pouco aí dessa vivência e também trazendo essa reflexão, né? Sobre a valorização do teatro de uma cidade que é referência para o Exatamente. teatro, né? No Agreste, que quando você chega e fala em outras cidades sobre Lajeado, sempre as pessoas lembram, né? E se tornou referência pelos movimentos, dos movimentos que foram criados aqui, né? É importante salientar e deixar registrado que durante esse tempo que eu estou na arte, eu já consegui produzir muita coisa aqui. Graças a Deus e graças à recepção que a cidade teve. Lajeado é uma cidade que o que você faz de arte, ela recebe de muito coração. Lajeado não só tem talento, né? O artista que tem, uma gama de artistas muito grande. Lajeado tem pessoas muito talentosas, mas tem um público também receptivo, né? Tem pessoas que gostam, que amam e que participam. Olha, eu fiz Semanarte, eu fiz Paixão de Cristo, eu fiz a primeira expressão do Haydn. Sim, Eu esse evento trouxe do para rádio cá foi um evento, sensacional. exatamente, um evento que eu vi pessoas dizendo, não, mas esse projeto era meu. E por que você nunca fez? Eu tive que fazer para você dizer que era seu. Eu nunca sabia que era seu. Se eu soubesse, eu nem tinha feito. Mas a gente possibilitou 11 jovens que nunca teve acesso à música das décadas de 30 a 70. Você vê um jovem de 18 anos cantando uma música da década de 30. Ele não só cantou, como ele pesquisou, ele estudou a vida desse artista, desse intérprete, desse compositor. É você gerar oportunidades em um país onde e no mundo, né, em que os grandes intérpretes e compositores estão indo embora. O que é que vai ficar? Me diga, se a gente não persistir nessa continuação, né, de dizer, pronto, a gente vai trazer esses movimentos para que as pessoas tenham acesso. E descubra que na década de 30 se cantava essa música, se compunha essa música, por esse motivo, por essa razão. E hoje, por que se escreve músicas que não valorizam a pessoa humana, não valorizam a mulher, não valorizam o amor? Por que não? Porque é tão. Desculpa, eu não sei se vai, Sim, não, se vai ter claro, pi, mas porque é não. tão esculhambado hoje isso. Acho que esse é um debate que você traz aí e que leva a uma inquietação de todos nós. Porque, por vezes, a gente sempre escuta as pessoas dizendo, mas por que o jovem escuta isso? Por que o jovem só quer saber dessas músicas de TikTok? Mas se o jovem não tiver acesso Se a gente, a tudo isso, se não tiver acesso ao teatro, se tiver acesso a esses movimentos que tragam e que mostram, tem um outro caminho. Ou seja, o caminho que está sendo colocado para eles é o caminho mais rápido das redes sociais e o que está gerando são essas coisas. nosso papel é possibilitar, né? Já Apresentar. dizia Ariano Suassuna, cachorro só come osso porque aí ele só é dado osso. Se der um filé mignon, ele vai Ele vai. passar a comer filé mignon. Então, se a gente passar a dar cultura boa. Meu Deus, isso é tão complicado dizer isso. Mas se a gente puder possibilitar a eles esse Acesso. acesso a coisas que construiu tantas vidas, né? Que transformou tantas vidas, talvez mude muito a cabeça de gente aí.
mude, né? A gente não vive num mundo tão desmantelado que a gente vive. Antônio, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui, olhando para essa câmera aí, pessoas que vão assistir e que talvez algum jovem que goste, se inspire do teatro, qual que você diria? Uma dica para aquelas pessoas que estão pensando em fazer algo voltado para essa cena, para o teatro. Olha, eu vou falar da minha experiência, a minha experiência de transformação. Eu sempre digo aos meus alunos que fazer teatro é você ser transformado pela arte, porque a gente consegue, através da arte, transformar muitas vidas. Se a gente é transformado, imagine o outro que está assistindo, que assiste os nossos espetáculos. Então, você que que sente essa vontade de fazer arte, e a arte que seja teatro, venha dentro dessa perspectiva de ser transformado pela arte. Porque tenha certeza, muita gente vai ser transformado através do seu trabalho. Eu acredito muito nisso. Pois é, então, esse programa fica um convite, né? Para que as pessoas possam se transformar e que a gente possa realmente ter pessoas que possam ser essa resistência em todos os espaços para que os jovens, os adolescentes possam ter esse acesso e não deixar morrer. Porque se essa geração que está e que às vezes olham com um olhar crítico e dizem assim, pô, o jovem fica consumindo essas coisas que não são tão boas, talvez nós que estamos criticando também temos o nosso dedinho de responsabilidade. Com certeza. Quando não fazemos a nossa Pá. parte. Antônio, muito obrigado por esse papo. É isso. Agradeço, Eu quem agradeço. Por esse episódio e a gente vai conversar mais. Viu? Com certeza, estou disponível. Gente, esse é mais um episódio do programa Celebrando a Cultura Lajedense, da Lei Paulo Gustavo, né, o Tá Topado, nessa série, que tem o apoio do Ministério da Cultura, Prefeitura de Lajedo e Secretaria de Esporte e Cultura aqui do município de Lajedo. Forte abraço, a gente se encontra.